Pai do Senhor a todos e todas. Amém. Eu gostaria nesse momento fazer uma oração. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, eu gostaria de orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, e glorifico a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Porque nessa tarde nós estamos aqui na Tua presença, Pai, para junto render louvores a Ti, dizer que o Senhor é bom, que as Suas misericórdias duram para todo sempre. Quero ser grato a Ti, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concede. Quero ser grato a Ti, Senhor, pela nossa vida, porque nós estamos vivos e só os vivos podem adorar ao Senhor. Continua abençoando e guardando as nossas vidas. É o que peço, Pai, nesta tarde, para a Tua glória. Também abençoa os Teus servos que já estão, Senhor, participando desta sala e aqueles que irão participar, Senhor, desse estudo que está se iniciando no dia de hoje. Pai, tudo isso eu te peço e te agradeço para a Tua glória, em nome de Jesus. Glória. Novamente, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Nós vamos iniciar hoje, a partir dessa quinta-feira, uma série de estudos, como eu prometi no dia de ontem, chamado para vocês. Esse eu vou denominar como ensino de número 1. Esses estudos serão feitos em blocos, terá no máximo 30 minutos cada bloco. Eu estou até aqui cronometrando para poder não ultrapassar. Se chegar nos 30 minutos eu não concluir o assunto, eu vou concluir no dia posterior, tá bom? Para não ficar muito cansativo para os irmãos aí que estão participando da sala e das redes sociais. Como eu prometi para vocês ontem, nós vamos falar hoje sobre equidade. O título, o assunto, o estudo no completo vai falar sobre equidade e equilíbrio. É bem certo que nós iremos entrar em outros assuntos, para poder nós termos um entendimento melhor e maior sobre a questão da equidade. Mas hoje eu vou falar sobre equidade. Amanhã provavelmente nós iremos falar sobre equilíbrio. Ou então, antes de falar sobre equilíbrio, eu preciso falar também sobre unanimidade, para nós termos um entendimento mais profundo sobre a palavra equidade, tá bom? A vocês que estão adentrando aqui agora, a paz do Senhor para cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou pedir algo, é meia hora, fique meia hora comigo. Eu daqui, você daí, nós vamos aprender um pouco a palavra de Deus. Como eu falei ontem, nós vamos terminar esse estudo aprendendo a ser um pouco mais cristão e a viver realmente uma vida de prática do cristianismo. Não adianta só nós dizermos com os nossos lábios que nós somos cristãos, que nós somos servos de Deus. Nós temos que falar e praticar. É teoria e prática. Então hoje nós vamos falar sobre equidade e equilíbrio, tá bom? Então, baseado, para nós falarmos sobre esse assunto, abra sua Bíblia. Eu falei, esteja na sala com Bíblia, porque nós vamos usar muito a Bíblia, Esse primeiro estudo, que é o de número 1, vai ser mais introdutório. Depois nós vamos nos aprofundar um pouco mais no assunto propriamente dito, viu? Depois, ao término desses 30 minutos, eu vou abrir para nós conversarmos um pouco na sala. Mas nesses 30 minutos, eu vou estar aqui falando sobre o assunto, tá bom? Que Deus abençoe e a paz do Senhor para cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Filipenses, capítulo 4. Já iniciando, para nós ganharmos tempo. Filipenses, capítulo 4, versículo 4, fala assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 5, seja a vossa equidade, que é o assunto que nós vamos falar aqui, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Quer dizer, que a vossa equidade, que ainda nós não sabemos, nós vamos aprender, seja notória. Quer dizer, as pessoas têm que ver isso na nossa vida, as pessoas têm que notar essa qualidade de equidade na nossa vida. Perto está o Senhor. Versículo de número 6. Não estejais inquietos. O apóstolo Paulo falando,
A igreja lá aos Filipenses: não estejais inquietos por nenhuma coisa ou por coisa alguma. Antes de estar inquietos ou não sejais inquietos, quer dizer, ao contrário de estar inquieto, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E essas petições têm que ser feitas através de orações, súplicas, com ações de graças. Versículo de número 7, que é o texto que nós estamos dando como referência, Filipenses 4, o versículo de número 7, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu posso glorificar o Senhor nessa tarde, porque a paz de Deus que vai guardar o meu coração, o meu pensamento e o meu entendimento em Cristo Jesus. Então essa paz tem que ser vinculada na palavra de Deus. Né? Essa paz tem que ter um entendimento através de Jesus Cristo. E é por isso que nós vamos aprender alguns assuntos aqui. É por isso que nós vamos aprender alguns comportamentos que nós devemos ter, certo? Nesses estudos direcionados que nós vamos ter. Baseado nesse versículo e em outros temas da palavra de Deus, iremos falar sobre alguns estudos, como eu já falei, equidade e equilíbrio. Então, equidade. Vamos entrar aqui logo na equidade, porque o tempo é curto. A palavra equidade, para vocês entenderem, vocês podem marcar aí, vocês podem escrever e acompanhar também alguns textos bíblicos. A equidade, essa palavra equidade, ela vem do latim. Ela tem a sua origem no latim, certo? Que significa equitas. Quer dizer, no latim a palavra é equitas. E qual o significado dessa palavra equitas que vem do latim? Disposição para reconhecer a imparcialidade do direito de cada um. Então, do latim, ela fala isso. É a disposição, a equidade é a disposição para reconhecer a imparcialidade do direito de cada um. Para explicar de modo simples e resumido, para nós entendermos, né, essa explicação, ou esse termo do latim, equidade é um conjunto composto por 3 comportamentos básicos do ser humano. Comportamento que eu e você deve ter. Pastor, que comportamento é esse? Senso de justiça. Qual outro comportamento? Retidão. Qual outro? Imparcialidade. Então, o cristão, ou o homem, o cidadão que vive em equidade, ele tem senso de justiça, ele tem retidão e ele tem imparcialidade. Né? Depois, nos outros estudos, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessas 3 palavras, sobre senso de justiça, retidão e imparcialidade. Se aprofundando um pouco mais na palavra equidade, ela significa correção no modo de agir ou de opinar, honestidade e integridade. Então, aquele que vive uma vida de equidade, ou a equidade em si, ela faz com que nós venhamos corrigir o nosso modo de agir, o nosso modo de opinar, a nossa honestidade e a nossa integralidade. Então eu paro aqui um pouco para me questionar o Cléristo. Cléristo, como é que você está agindo em meio a essa sociedade? Cléristo, como é que você está opinando? Quais os teus conselhos que você está dando, o que você está falando, como você está se comportando, o que você está aconselhando outras pessoas, como está sendo a sua vida de honestidade e a sua integralidade? A tua vida está sendo íntegra, Cléristo, em meio à sociedade que nós estamos vivendo? Porque as pessoas estão olhando para nós, as pessoas estão nos vendo, as pessoas estão nos olhando como exemplo. Nós temos que ser exemplo em meio a esse mundo corrompido que aí está. Então a equidade nos ajuda. Quando nós vivemos uma vida de equidade, ela nos ajuda a nós corrigirmos até o nosso comportamento. Corrigimos até a nossa forma de ser, a nossa forma de agir. Corrigir a minha vida de honestidade. Se realmente eu estou sendo honesto, eu como servo de Deus estou sendo honesto até nas minhas ações. E eu estou tendo uma vida íntegra. É por isso que quando o apóstolo Paulo nos exorta a demonstrar essa característica,
E ele nos exorta. No texto que nós vemos o apóstolo Paulo nos exortando a demonstrar essa característica. Quer dizer, o cristão tem que demonstrar a característica de senso de justiça, de retidão e imparcialidade. E quando ele nos exorta, ele está dizendo é constante, firme vontade de dar aos outros o que é devido. Isso é justiça. Então, o que você merece, então você vai receber. Então, isso é justiça, é ser justo. Né? Então, a equidade, ela não é justiça. Mas a verdadeira justiça, para você entender, ela é aplicada com equidade. Se você for pegar a justiça a grosso modo, quer dizer, você matou, você morre. Você roubou, tem que roubar de você também. Você fez o mal, você tem que receber o mal também. Né? A lei de Hammurabi, é olho por olho, dente por dente. Isso é a justiça nua e crua. Porém, a verdadeira justiça, para nós entendermos um pouco mais acerca disso, quando é que a justiça é aplicada de uma forma correta? É quando dentro dessa justiça entra a equidade. Está entendendo? Sabe por que Deus é justo? Para vocês entenderem. Ele fala, Deus é justo. Porque Ele não nos julga com essa justiça nua e crua. Né? E sim com a justiça, na justiça inserida a equidade. Deus é justo porque Ele não nos trata como nós merecemos. Por isso que Deus é justo. Ele nos trata com equidade. Porque o que é que eu mereço? Meu Deus, analise a sua vida, analise a minha vida. O que nós fizemos, o que nós praticamos no passado. É bem certo que hoje nós entregamos a nossa vida a Cristo. Hoje nós vivemos uma novidade de vida. A palavra de Deus fala que o meu pecado, o teu pecado, o Senhor não lembra mais. Por quê? Foi jogado no mar do esquecimento. Foi jogado lá atrás. Tudo isso aconteceu. Mas a partir de hoje nós vivemos a novidade de vida. Mas o que é que nós merecemos mesmo? Nós merecemos a morte. Nós merecemos a condenação eterna. É isso que nós merecemos por conta da justiça. Mas por que Deus é justo? Porque Ele nos trata com equidade. Ele não nos trata como nós merecemos. Né? Ele nos trata com a sua benignidade, com o seu amor. Ele nos trata com a misericórdia. Ele nos trata com a graça, um favor que nós não merecemos, mas Ele nos dá de graça a sua graça. Nós não merecemos, de forma nenhuma, ser salvos, mas nós somos salvos e nós seremos salvos, iremos ser arrebatados. Um dia nós estaremos lá na glória. Sabe por quê? Porque o Senhor nos trata com equidade, com esse equilíbrio que só Ele tem. Porque o que nós não merecemos é consumação eterna, é fogo eterno. Mas porque o Senhor nos trata com equidade, com graça, eu e você, por conta desse equilíbrio, dessa equidade, por conta dessa graça que Deus nos dá, eu e você estamos aguardando o grande dia que seremos arrebatados. Então, Ele não nos julga, Deus não nos julga e não nos trata como nós realmente merecemos. Ele nos trata com equidade. Se Deus faz isso conosco, Ele nos pede que nós venhamos viver uma vida de equidade. Porque a equidade não somente interpreta a lei, como evita que a aplicação da lei possa, em alguns casos, prejudicar alguns indivíduos. É por isso que até na justiça que nós temos hoje, a justiça dos homens, quando o juiz vai julgar alguém, ele não aplica totalmente a justiça nua e crua. O que ele faz? Ele aplica a justiça e inserida nessa justiça ele coloca a equidade. Porque ele pega situações, por exemplo, para dar um exemplo para vocês simples, um atropelamento de alguém. A lei fala, se você matou, você tem que ser punido. Se você matou, você tem que ser preso. Se você matou, existe lá, pela lei, vamos colocar a aplicação máxima aqui no Brasil, que são 30 anos e você cumpre 1/3 dessa lei. Então, se você matou alguém, então vai ser aplicada essa lei. Mas aí o que acontece? Quando o juiz chega, ele vai usar a equidade. Como? Ele vai analisar como é que foi feito isso. Como você tirou a vida de alguém? Foi um atropelamento. Alguém passou na sua frente sem você ver, você acabou atropelando essa pessoa. Não foi a sua intenção acontecer isso.
Não foi a sua intenção tirar a vida de alguém. Quer dizer, pela lei você tirou a vida, então você é punido. Aí o juiz, por que existe o juiz? Porque o juiz está ali para analisar os fatos de como isso aconteceu, como veio acontecer, qual era a condição do indivíduo naquele momento, se ele queria realmente realizar isso ou não. Então, dentro disso, ele traz a equidade para poder aplicar a lei. Então, toda lei que é aplicado utilizando realmente a verdadeira justiça, ele é aplicado com equidade. É por isso que o Senhor, ele nos analisa a nossa vida, analisa a nossa posição, analisa o nosso arrependimento. Como nós estamos vivendo, convivendo, né, em relação às situações que nós fizemos, que nós praticamos. Está entendendo? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais, mas gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí na sua casa. No Salmo 103. Nós vamos ler aqui alguns versículos, né? Salmo 103, para você entender um pouco mais como Deus é justo e nos trata não segundo as nossas iniquidades, porque nós vamos também aprender aqui sobre iniquidade. Nós vamos aprender aqui sobre senso de justiça também. Nós vamos aprender aqui sobre imparcialidade. Olha o que fala no Salmo 103, versículo 9 e 11. Acompanha comigo, por favor. Salmo 103, versículo 9, fala assim: não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Deus não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Esse é o nosso Deus, irmão, que não nos trata segundo os nossos pecados, segundo os nossos erros, segundo os nossos feitos, maus feitos, que muitas das vezes nós fazemos. Deus nos trata segundo a sua misericórdia, segundo a sua benevolência. Deus nos trata segundo a sua equidade. É por isso que nós tem que ter uma vida de arrependimento, porque Deus, ele conhece o profundo, ele conhece o oculto e ele conhece o escondido. Então, baseado no nosso arrependimento, o Senhor vai nos tratar, vai aplicar a sua justiça, e essa justiça é inserida nessa justiça de Deus, a equidade. Versículo de número 12 do mesmo Salmo 103, fala assim: assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor é compassivo, ele se compadece de mim, ele se compadece de você, certo? E nos trata com equidade, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Deus, ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe como nós somos, ele sabe como nós agimos. Então é por isso que ele nos trata segundo a sua equidade. Não nos trata como nós merecemos, porque, como eu falei anteriormente, o que nós merecemos realmente é punição eterna. Mas ele é um Deus de misericórdia. Ele está sendo misericordioso comigo. Ele está sendo misericordioso contigo. É por isso que você está aqui nessa terra. É por isso que o Senhor está te guardando. É por isso que o Senhor está te livrando. É por isso que em meio a toda essa situação Ele tem ainda uma promessa para mim e para você. Certo? Que tudo isso que está ocorrendo, Ele te guarda. Ele te livra. Porque 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 pode cair à tua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus está nos protegendo. Ele está nos guardando. Vamos lá. Por isso a lei ou justiça, quando é aplicada com equidade, porque tem alguns juristas da vida que ele não usa a equidade. Ele usa não, a lei de Hammurabi. É olho por olho, dente por dente. Você fez, você vai pagar. Não tem conversa, aí você merece isso mesmo, então vai. Mas Deus nos trata com equidade. Então a lei, quando é aplicada com equidade, ela se torna persistente pela busca da verdadeira justiça e trata cada indivíduo segundo a sua natureza particular. Então a lei realmente, quando ela é aplicada com equidade, ela é aplicada na particularidade de cada um. É por isso que a gente fala assim, não, todos têm que ser tratados iguais.
toda. E a Constituição fala que todos nós somos iguais perante a justiça, né? Todos nós somos iguais sim, mas nós temos que ser tratados de forma diferente. Cada um tem que ser tratado pela lei de forma diferente. Segundo a situação que está, segundo a situação que houve. É por isso que a gente fala assim, Deus trata todo mundo igual, né? Ele trata todo mundo igual, mas na sua particularidade. Eu lembro muito bem, o Espírito Santo me traz agora uma passagem que mostra que quando Jesus ressuscitou, ele ressuscita, né? Ele sai do túmulo, as mulheres vão até o túmulo, chega lá, encontra o túmulo vazio, elas começam a querer entrar no desespero porque o mestre que estava ali não está mais, era para ela estar aí lá, embalsamar eles ou colocar perfumes ali no corpo. Chega, ela sai de lá e encontra alguém. Esse alguém, segundo a palavra, nós aprendemos depois, que é um anjo. E aí elas começam a questionar, a conversar com ele, e ele já começa falando para eles, quem está aqui já ressuscitou. Jesus Cristo já ressuscitou, né? Mas o seguinte, procura os discípulos, vai lá, fala que ele já ressuscitou, mas fala com Pedro, que Jesus quer ter uma conversa com ele. Então, o que é que eu falo? Todos não são discípulos, são, mas Jesus precisava conversar com Pedro. Jesus precisava ter um diálogo com Pedro. Jesus precisava ter um particular com Pedro, porque ele sabia como estava a condição de Pedro. Ele sabia como estava o interior de Pedro. Pedro, momentos antes de Cristo ser crucificado, Jesus tendo diálogo com Pedro, o que é que acontece? Pedro chega e promete para Jesus, não, eu vou contigo até a crucificação, não vou deixar que crucifiquem você de jeito nenhum, se necessário for. Colocando aqui as minhas palavras, eu me coloco no teu lugar, mas eu não vou deixar que crucifiquem a ti. E isso não aconteceu, ao contrário, Pedro negou a Cristo. Por 3 vezes, Pedro negou a Cristo. Então, como é que estava a situação de Pedro naquele momento? Como é que estava a situação daquele discípulo? Então, Jesus, conhecendo o interior de Pedro, ele fala, eu quero ter uma conversa particular com Pedro. E vocês sabem o resultado dessa conversa, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na 3ª vez, Pedro falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Então, eu quero falar para ti nesta tarde, o Senhor sabe a tua condição. O Senhor sabe como você está. O Senhor sabe como está o teu interior. E Ele vai tratar a mim e a você segundo a sua equidade, no seu particular. O Deus que nós temos é um Deus de equidade, que trata cada um de nós no seu particular. A equidade, em resumo, completa o que a justiça não alcança. O que a justiça não alcança, a equidade vai lá e completa, né? Então esse estudo, irmãos, vou ser sincero para vocês, será maravilhoso para mim, está sendo maravilhoso para mim, como eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para você. Por quê? Num mundo de incerteza em que nós estamos vivendo, em que nós cristãos estamos inseridos, o que é que nós temos que aprender? Que nós temos que tratar cada um individualmente, conhecendo o seu interior. Eu não sou Deus, que presunção. Eu não sou Jesus Cristo, que presunção é essa realmente? Nem eu, nem você, nós não somos. E é até chato nós falarmos dessa forma, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter a mente de Cristo. A palavra de Deus fala que nós temos que agir como Ele agiu, que nós temos que falar como Ele falou. O apóstolo Paulo teve a ousadia. E por que nós não podemos ter também essa ousadia? Se nós aprendermos a viver com equidade, colocar em prática a equidade na nossa vida, nós vamos ter a ousadia de chegar. Não é presunção, é diferente de ser presunçoso e de ter a ousadia de conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou assim, sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando nós temos e aprendemos a viver uma vida de equidade, nós podemos colocar a questão dessa ousadia. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, imite a Cristo. Vivendo como eu estou vivendo, você está imitando a Cristo. Você vai estar levando as pessoas a imitar a Cristo. Quando nós vivemos uma palavra dessa. Então, nesse mundo de incerteza que nós estamos vivendo, nós temos que aprender. E é muito importante que nós cristãos devemos praticar a equidade, para nós sermos sal da terra e luz do mundo. Existe uma diferença visível e verdadeira entre quem realmente conhece e quem serve a Deus. Quem conhece
não vive uma vida de equilíbrio, não vive uma vida de equidade. Porque faz as coisas segundo a sua vontade, segundo a sua ótica, segundo o que ele vê, segundo o que ele pega. Ele não consegue olhar os dois lados. Hein? O Senhor é tão maravilhoso que ele consegue olhar os dois lados. O lado da justiça nua e crua como tem que ser, e ele olha o outro lado também, de como nós temos que ser tratados. Muitas das vezes, o que é que está acontecendo com muitos de nós cristãos hoje, que temos que ser referência? Nós conseguimos só ver a forma, não, tem que ser tratado desse jeito. E desculpa eu falar, a gente vê isso muito nas redes sociais hoje em dia. As pessoas tratando todo mundo de uma forma só, certo? Usando um termo para todos. Sendo que nós temos que ser diferentes, nós temos que aprender a tratar as pessoas na sua individualidade. Então aqueles que conhecem a Deus é uma coisa, mas há uma diferença daqueles que conhecem a Deus e daquele que serve a Deus. Há uma diferença daqueles que servem a Deus, daqueles que conhecem a Deus, e tem a diferença daqueles que vivem sob a influência desse mundo. O que está acontecendo hoje em dia, nós estamos vendo muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, que andam com a Bíblia embaixo do braço, que conhecem a palavra de Deus, que lê a palavra de Deus e tem um conhecimento muito profundo dessa palavra, que está vivendo sob a influência não da palavra, não da palavra de Deus, está vivendo sob a influência do mundo. Tantas informações que estão vindo para nós estamos sobrecarregados, né, de informações nas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, no vizinho que fala, que nós, ao invés de nós pararmos e sairmos deste mundo e olhar com olhar de fora, porque quem está fora vê melhor, a gente está vivendo com a influência do mundo, nós estamos sendo influenciados pelo Espírito do mundo e não influenciados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Eu estou quase encerrando esses 30 minutos, né? Estou quase encerrando, mas eu gostaria que vocês analisassem o que fala. Uma palavra muito falada e nós conhecemos de cor. Mas não adianta só conhecer de cor, a gente tem que viver essa palavra. O apóstolo Paulo fala assim, não me canso de falar as mesmas coisas. Então eu vou voltar e ler esse versículo para vocês. Se você está com a Bíblia aberta, é bom que você abra e leia para você entender. Malaquias 3,18 fala assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Ontem na chamada, que eu estava falando sobre esse estudo que ia começar hoje, eu já expliquei sobre isso. O profeta, ele fala assim, então outra vez voltareis e vereis. Quer dizer, a diferença daquele que serve a Deus tem que ser notório, tem que ser visto, tem que ser claro nas nossas vidas. Quer dizer, essa diferença é visível por todos, todos têm que ver isso. E essa visibilidade não é só nas nossas vestes, porque tem pessoas que, você veste as vestes de cristão e tem que vestir como servo de Deus, como cristão mesmo. Mas tem que ser visível em toda maneira de viver. Em toda forma de nós vivermos tem que ser visível. Essa visibilidade tem que ser notória em nossas vidas. Praticando essa diferença nos faz santo, porque quando nós praticamos essa diferença nas nossas vidas, isso nos faz santo, nos faz diferente. Como é que eu faço a diferença nesse mundo? Como é que eu mostro que eu sou diferente neste mundo? Não é seguindo a mesma reta do mundo, e sim, trazendo o mundo para a palavra de Deus, porque nós já conhecemos essa palavra e vivemos essa palavra. Eu estou concluindo esse módulo 1, esses 30 minutos, e amanhã eu terei mais 30 minutos com vocês aqui, mas para nós concluirmos isso aqui, eu quero frisar esse versículo de Malaquias. Mas, então voltareis e vereis a diferença do que é justo, do que é injusto, do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Nós temos que aprender a viver uma vida de santidade com Deus. Essa é a vida do cristão. Fala assim, então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Isso demonstra uma diferença. E para concluir, primeira carta de Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda maneira de viver. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Que Deus abençoe a vida de vocês.
Amanhã nós vamos dar continuidade a esse estudo. Foi 30 minutos só, certo? Portanto, para qualquer um de nós, aprenda, irmãos, nós temos que manifestar essa equidade na nossa vida. Precisamos primeiro compreender minimamente o que ela é e se estamos enquadrados nela. Então, nesse estudo, nós vamos aprender o que é equidade e se nós estamos enquadrados na equidade, nesse equilíbrio, né? Equidade e equilíbrio, nessa forma de ver o mundo, nessa forma de julgar. Porque o que acontece conosco, nós julgamos muito e o papel de julgar não é nosso. Aprenda isso. Nós estamos vivendo uma vida de juízes. A cada momento que a gente passa nas redes sociais, conversando com alguns irmãos, você só vê pessoas julgando e o papel de julgar não é nosso. O papel é entender os lados, né? E levar isso aí diante de Deus, porque o verdadeiro juiz chama-se Deus. Então nós temos que ver se nós estamos enquadrados nessa palavra, porque o mundo do jeito que está, não está precisando de pessoas desequilibradas de juízes neste momento. Eu quero que vocês entendam, do jeito que está esse mundo, ele não está precisando de pessoas desequilibradas e de juízes. O mundo está precisando de pessoas que vivam uma vida de equidade, de equilíbrio, que possa analisar tudo isso e venha ser um farol para levar esse mundo a Cristo. Porque as atitudes de muitas pessoas que nós estamos vendo, atitude de pessoas, não, de crentes, de cristãos, de servos de Deus, não está levando as pessoas a Cristo. Ao contrário, pode analisar. As pessoas que estão vivendo uma vida de falta de equilíbrio, falta de equidade, não estão levando, não estão pregando a Cristo a essas pessoas. Não está levando o verdadeiro evangelho a essas pessoas. Ao contrário, está mostrando uma vida totalmente de desequilíbrio. São pessoas desequilibradas. Nós vemos nas atitudes de algumas pessoas desequilíbrio total. E nós não temos que viver neste momento, demonstrar para o mundo que nós estamos desequilibrados. Nós temos que demonstrar que nós somos focados, que nós servimos a um Deus que é poderoso, que nos guia, e nós somos guiados pela palavra, não pela influência do espírito deste mundo. Então, para nós continuarmos, amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais nessa palavra equidade, e nós iremos falar também sobre unanimidade e iniquidade, para nós entendermos no seu geral. Pastor, eu fiquei ainda meio confuso sobre a palavra equidade. Amanhã nós vamos fechar, e você vai entender, falou, meu Deus, eu preciso realmente ter uma vida de equidade, a minha ótica tem que ser diferente, as minhas ações têm que ser diferentes, a forma de eu agir tem que ser diferente, tá bom? Então, no segundo módulo, no módulo de número 2, que nós vamos estar falando aqui, complementando a palavra equidade, e para nós entendermos um pouco mais e nos aprofundar um pouco mais sobre equidade, nós vamos falar sobre unanimidade e também iniquidade, que é o oposto de equidade. O que é iniquidade? É o oposto a equidade, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã nós voltaremos aqui no mesmo horário, 2 horas da tarde, para dar continuidade ao segundo módulo do estudo sobre equidade e equilíbrio. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por vocês, certo? E após a oração, eu quero conversar um pouco com vocês aí, tá bom? Rapidinho. Que Deus abençoe. Conclua esse módulo aqui em nome de Jesus. Fecha seus olhos comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, graças te dou, Senhor, por esta tarde, por estar aqui na tua presença, te louvando e te bendizendo. Pelos teus servos que estão aqui nesta sala, Senhor. Continua abençoando e guardando as nossas vidas em nome de Jesus. Pai,